Retomando aqui a nossa aula de câmbio, a gente vai falar um pouco da relação, então, do câmbio com a taxa de juros. Mas antes disso, eu quero retomar alguns conceitos aqui do câmbio, ok? Taxa de câmbio, então, é a relação de troca entre uma moeda e uma moeda internacional. No nosso caso, moeda de referência é o dólar, né? Então, em geral, quando eu estou falando de taxa de câmbio, eu estou falando da relação de valor entre o real e o dólar. A gente viu que a gente tem alguns regimes cambiais, né? No nosso caso, a gente tem um regime que é flutuante ou flexível. O que é isso? Quer dizer que o valor, né, da nossa moeda em relação ao dólar é definido pela entrada e saída de dólares do nosso mercado, ok? Então, a variação de entrada e saída do dólar do nosso mercado define se a nossa moeda vai estar mais ou menos valorizada. Lembrando, quanto mais dólar no mercado, menos o dólar vale, mais valorizado fica o real, né? Quanto menos dólar tem no mercado, mais o dólar fica valendo mais e o real fica desvalorizado. A gente já tinha visto até agora a relação do dólar em relação ao real, né? A questão do câmbio no impacto do comércio, né? Então, se eu tenho uma moeda muito valorizada, eu consigo importar mais. Se eu tenho uma moeda desvalorizada, eu consigo exportar mais, né? Se a minha moeda vale pouco, fica mais barato para quem é de fora comprar os produtos brasileiros. Se a minha moeda vale mais, eu consigo importar mais produtos internacionais. Por exemplo, na época do Plano Real, né, R$1 valia $1, e aí foi a época em que entrou aquela enxurrada de produtos importados no Brasil, ok? Então, eu consegui importar mais. Para a balança comercial, né, para as contas comerciais do Brasil, é melhor uma moeda valorizada ou desvalorizada? Para as contas comerciais do Brasil, é melhor uma moeda desvalorizada, porque eu consigo exportar mais, né? Então, eu vendo mais do que eu compro. Então, em termos comerciais, é melhor uma moeda desvalorizada. Se eu estou analisando só o valor da moeda, tá, gente? Tem todo um contexto de política comercial, se a gente for avaliar agora o contexto da pandemia, uma série de outros fatores que faz o país comprar menos ou vender menos, dependendo não apenas só da taxa de câmbio, obviamente, né? Mas se a gente for olhar só, né, lembra lá do termo ceteris paribus, se eu for analisar só a relação entre câmbio e comércio, um câmbio desvalorizado ajuda mais o comércio. Bom, e o PIB, né? Lembra lá do nosso famoso PIB pela ótica da demanda agregada? Um dos fatores que entra no cálculo do PIB é o comércio externo. Então, se eu tenho uma moeda mais desvalorizada, o impacto disso para o PIB é positivo, ok? Então, uma moeda desvalorizada, ela contribui para a balança comercial, né, para o comércio, e essa conta comercial tem um impacto positivo no meu PIB, uma moeda desvalorizada. Bom, quais são as vantagens de uma moeda valorizada? A moeda valorizada, a gente já viu aqui no final da aula passada, que ela tem uma relação muito forte com a possibilidade de conter a inflação. Por isso que no Plano Real, né, que foi um plano estabelecido justamente para segurar a inflação, R$1 foi estabelecido como valendo $1, né? Por quê? Porque com a moeda valorizada eu estimulo a importação. E se eu estimulo a importação, eu consigo, né, fazer com que as empresas aqui brasileiras não subam tanto o preço. Porque se elas subirem o preço, elas não vão conseguir competir com os produtos importados que estão entrando, né? Então, uma moeda valorizada, ela faz com que a gente tenha aí um certo controle da inflação, que foi o que a gente comentou no final da aula passada, ok? Bom, e qual a relação entre a taxa de câmbio e a taxa de juros? Então, né, a gente já viu, então, relação da taxa de câmbio com o PIB, relação da taxa de câmbio com o comércio, relação de taxa de câmbio com a inflação. Qual a relação da taxa de câmbio com a taxa de juros? Bom, a taxa de juros, ela pode ser uma medida utilizada em termos de política monetária para atrair moeda internacional para o Brasil, né? Pensando que a taxa de juros é o prêmio, né? Lembrando lá, que é o prêmio para você abrir mão da sua liquidez, né? Que é o valor que você vai ganhar para abrir mão do seu dinheiro. Se eu tenho taxas de juros maiores, isso vai fazer com que mais investidores, ou no caso, né, aplicadores financeiros queiram deixar o dinheiro deles aqui no Brasil. Então, quando eu tenho um aumento aqui, né, das minhas taxas de juros, eu vou atrair dólares para o país. Então, eu tenho uma tendência de aumento do fluxo de capitais financeiros para o país, ok?
Então, quando eu aumento a taxa de juros, ó, vamos supor que eu tinha aqui $1, ok? $1, e esse $1 valia R$2, ok? Eu aumentei a taxa de juros. Quando eu aumentei a taxa de juros, entrou mais dólar no país, ok? Entrou mais dólar. Quando entra mais dólar, o real passa a valer mais. O real fica valorizado, ok? Por quê? Porque lembra lá o princípio da escassez. Em economia, a gente usa a relação entre o exemplo da água e o diamante, né? O que vale mais, a água ou o diamante? O diamante, por quê? Porque diamante é escasso, né? Embora a água seja muito mais útil, obviamente, do que o diamante, ainda mais nesse contexto, né? Pelo menos por enquanto a água ainda é um fator abundante na maior parte do planeta. Então, o que vale mais é o que tem menos, né? Que no caso é o diamante. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu aumentei a taxa de juros, mais aplicadores financeiros decidiram colocar o dinheiro no Brasil. Quando eles decidem colocar mais dólar no Brasil, eu tenho muito dólar e aí esse dólar deixa de ser escasso e passa a valer menos. Se ele passa a valer menos, a minha moeda se valoriza, ok? Então, uma das formas, né, de atrair dólares para o país é aumentar a taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros, eu torno a minha moeda mais valorizada por conta do aumento do número de dólares que entram no país. Qual o cenário que a gente tem agora? A gente acabou de ver taxa de juros, a gente viu que o governo está diminuindo a taxa de juros. Se eu diminuo a taxa de juros, o que pode acontecer com a moeda? Ela vai embora. Se ela vai embora, porque não está sendo muito interessante aplicar aqui no mercado brasileiro, se essa moeda está indo embora, eu tenho uma desvalorização do real, porque eu tenho menos dólar dentro do país, porque esse dólar está indo embora, e aí a minha moeda passa a valer menos, né? Porque o dólar passa a valer mais, porque ele passa a ser mais escasso. Entenderam a relação? Então é isso. Então a taxa de juros ela pode ser utilizada aqui, né, num processo de tentar influenciar o câmbio. É uma forma de definir o câmbio? Não, não é uma forma de definir, né? Porque se eu tenho uma taxa de câmbio flexível, eu posso até mudar a taxa de juros e isso ter ou não impactos, né? Pode ser que eu aumente a taxa de juros e, por exemplo, no atual cenário político do Brasil extremamente instável, ninguém queira vir e deixar o dinheiro aqui, né? Então eu posso ter taxas de juros maiores e nem por isso conseguir valorizar a minha moeda, né? No nosso caso, a gente está no momento com taxas de juros baixas e com uma moeda extremamente desvalorizada. Só que aumentar as taxas de juros seria bom para tentar valorizar a nossa moeda? Talvez fosse, mas será que vai conseguir atrair esse capital externo? E outra coisa, lembra, quando eu aumento as taxas de juros, quais os impactos que isso tem em termos de PIB? Se eu aumento os juros, as pessoas compram menos, então eu tenho menos consumo. As empresas investem menos porque elas vão preferir colocar o dinheiro no mercado internacional e isso também aumenta a dívida pública, né? Então isso teria que ser pensado com muito cuidado, talvez não fosse uma boa alternativa nesse momento, né, em que a economia já está extremamente parada. Se eu tenho um câmbio fixo, né, que não é o nosso caso, o Banco Central aumenta a taxa de juros para atrair ou evitar a saída de dólares no país e manter suas reservas. Então, nesse caso aqui, se eu tenho, né, uma taxa, se eu quero manter, por exemplo, R$1 igual a $1, eu tenho que ficar cada vez mais aumentando a taxa de juros para fazer com que sempre entre recursos internacionais no meu mercado para eu manter a taxa de 1 para 1, né? E aí a questão é que se eu quero manter essa taxa de 1 para 1, como foi na época do Plano Real, como é que eu vou fazer com o lado real da economia, né? Eu vou ter impactos bastante destrutivos do lado real da economia se eu mantiver uma taxa de juros muito elevada para manter uma taxa de câmbio fixa, né, no valor determinado, como R$1 valendo €1, ou $1, desculpa. Bom, o crescimento da produção. Se eu valorizo o câmbio, né, ou seja, se eu reduzo a taxa de câmbio, lembrando que a redução da taxa é quanto mais próxima a minha moeda chega do dólar, né, então se, por exemplo, eu passo de R$5,72 para $1 para R$3 para $1, eu estou valorizando o câmbio, né? Isso reduz as exportações
e o país fica mais dependente do financiamento externo, né? Vocês vão ver isso daqui a pouco quando a gente for falar um pouco de balanço de pagamentos. Por quê? Porque vai sair esse dinheiro internacional daqui, né? E aí eu vou precisar dar um jeito de que esse dinheiro entre de alguma forma, ok? Nesse caso aqui, eu tenho necessidade de aumentar a taxa de juros para atrair capital externo. Foi o que a gente acabou de falar aqui agora. A nossa próxima aula é sobre balanço de pagamentos e aí a gente vai falar um pouco das contas do país.